Estão mentindo pra você na cara dura e eu vou desmentir essa historinha de que se o Flamengo ganhar ou chegar na final vai ser a maior campanha, mais difícil da história. Não. Botafogo, caso chegue na final ou ganhe, assim como o Flamengo chegar na final ou ganhar, terá uma campanha tão difícil quanto a do Flamengo. Mas a mídia quer te enganar apagando a fase de grupos para fazer parecer que a campanha do Flamengo seria a mais foda da história. Já falaram aqui, no Donos da Bola, falaram que se o Flamengo ganhar esse Mundial é o maior título da história do mundo. Ignorando que o Botafogo teria uma campanha tão difícil quanto, ou até mais. Eu vou mostrar para vocês como a campanha do Botafogo, do primeiro jogo até o último, será muito mais difícil e conturbada do que a do Flamengo, um nível de dificuldade, tá? Não só isso, tem aqui absurdos. Temos aqui mais absurdos. Eu tive que assistir o Pascoal me dizer que a atuação do Flamengo contra o Chelsea e também a do Fluminense contra o Borussia Dortmund estão acima da atuação do Botafogo contra o PSG. Lembrando que o Fluminense, que dominou o Borussia Dortmund, nem ganhou. O Flamengo pelo menos ganhou do Chelsea, que é muito abaixo do PSG, tá? Mas ganhou. Eles dizem que passou o carro, deu aula de futebol, mas foi contra o Chelsea da Conference League, Série C da UEFA. Mas pelo menos ganhou. O Fluminense nem ganhar do Borussia ganhou. Nem meter gol meteu. O Manuel de Sundowns meteu 3 gols no Borussia. O Fluminense nenhum meteu. O Botafogo ganhou do PSG, melhor time do mundo. Eu tenho que escutar esses caras que ganham dinheiro para comentar futebol na televisão aberta, fechada quer dizer, mas alguns na aberta também, falarem que o Botafogo está em terceiro, vamos dizer assim, em atuações de brasileiros no Mundial, e colocaram o Flamengo e o Palmeiras, por terem sido líderes no seu grupo, como campanhas melhores na primeira fase que o Botafogo, que teve simplesmente o Atlético de Madrid, que é mais forte que Porto e mais forte que o Chelsea, sem contar o melhor time do mundo, o PSG, na sua chave. Eu tive que ver tudo isso. Vamos aqui refutar ponto por ponto desses caras. Isso e muito mais já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que tiver aqui, que pingar no canal do Tio do Fogão, tá? Ativa o sininho porque é vídeo o tempo todo, toda hora, não tem horário, então só ativando o sininho você vai saber quando tiver vídeo aqui no canal. Então bora pro vídeo, vamos responder esses canalhas mentirosos que querem mentir vocês, querem iludir vocês, diminuir o feito do Botafogo a troco de exaltar o Flamengo-centrismo. Flamengo acima de tudo e de todos. Vamos reagir aqui e depois a gente conversa. Fluminense aguarda o seu adversário, pode ser Inter de Milão, pode ser River Plate, pode ser o Monterrey, que certamente não será um duelo fácil, são grandes adversários. Oitavas, Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, River, Inter, Monterrey. Hoje à noite decide. Hoje à noite decide ou Fluminense, Juventus e Manchester City, que decidem essa liderança da chave dos dois, contra Real, Salzburg e Al Hilal. Aí, obviamente, a gente já está numa matemática muito empenada que eu quero dizer assim, de muitas possibilidades, né? A gente só tá para o pessoal visualizar. PSG e Inter de Milão. Inter de Miami. Inter de Miami, obrigado, Pascoal. Flamengo, Bayern de Munique, Dortmund e aí o contrário do Fluminense, né? River, Inter e Monterrey. O Borussia pega o segundo, o Fluminense pega o primeiro dessa chave, o grupo E. E a oitavas de final é aquele chaveamento que está embaralhado do outro lado. E, obviamente, está embaralhado aqui porque é a mesma coisa. Só que depende de quem vai liderar ou ser segundo nos grupos G e H. Real, Salzburg e Al Hilal, Juventus e Manchester City. Zé, naquele papo de happy hour, de boteco, dos 4 brasileiros, quem você gostou mais? E aí, quando eu pergunto gosto... das trajetórias, assim, das trajetórias dos 4. E o gostar menos, não quero que seja porque tá todo mundo feliz, todo mundo passou e tá legal. Não é um gostar menos pra baixo, que é uma porcaria. Não. Mas quem você acha que tem que esperar um pouquinho mais e nessas oitavas precisa jogar melhor? Eu gostei do Flamengo, eu acho que dos 4 times brasileiros, acho que o Flamengo foi o melhor pra mim, na minha forma de enxergar o jogo, que se manteve mais próximo daquilo que ele realmente tem condições de jogar. Contra o Chelsea arrebentou e depois teve... É normal isso aí, né? Porque nós estamos falando aqui sobre a questão das dificuldades de manter a mesma qualidade de jogo. Aí depois eu acho que, no meu entendimento, vem Botafogo, porque a partida contra o Paris Saint-Germain, para mim, é uma partida das mais difíceis, se não foi a mais difícil de todas, porque é um time campeão da Europa, mesmo com reservas, 5 reservas, isso aqui, mas era um time campeão da Europa.
Aí depois vem, para mim, vem Botafogo e o Fluminense. O Fluminense contra o Sam, para mim, foi um jogo... Palmeiras e Fluminense, é isso? Palmeiras e Fluminense, desculpa. Palmeiras e Fluminense. Porque o jogo contra o Sam, para mim, em relação ao Fluminense, foi uma coisa assim que é absurdo, né? Você jamais poderia pensar da forma como foi aquele jogo, com a facilidade que o Sam teve para virar o jogo. O gol do jogador da Coreia cabeceou praticamente no chão ali para fazer o segundo gol. Depois foi emocionante, foi um jogo legal, tal, de assistir e tal, mas em termos de qualidade de jogo, eu acho que para mim, nesse aspecto, o Fluminense acho que ficou devendo um pouquinho, mas classificou, né? É o que nós estamos falando, sobre a classificação. Isso aí fica para trás e daqui para frente é uma nova vida. Até porque agora muda completamente a configuração, né? Você tem 90 minutos para decidir o jogo, né? Para dar uma definição que é só ida e não tem a volta. Tem a volta, é um jogo só. Você tem que dar a solução no jogo. E aí eu acho que todos os brasileiros vão entrar mais compenetrados. Tem que entrar, né? Todos entrarão mais compenetrados porque agora só o mata, não tem a segunda mão, é só o mata, é só o Willy, não tem o Billy. Então só tem uma mão, né? Então, empate e pênalti ou empate, prorrogação e pênalti? O empate é prorrogação e pênalti. Empate é prorrogação e pênalti. O time escolher os que jogaram melhor, para mim, cada um fez um grande jogo, certo? Uhum. Mas o grande jogo do Fluminense foi espetacular contra o Borussia. O grande jogo do Fluminense foi muito bem. Eu não esperava tanto. Juro, confesso para você que eu não esperava. O grande jogo do Palmeiras não se reverteu em placar. O Palmeiras tem muita deficiência para fazer gol. Tem muitos problemas para botar a bola para dentro. O jogo do Botafogo, o primeiro jogo, foi muito bom jogo. Aquela bola de contra-ataque do Igor Jesus, sai lá e papum, 1-0, acabou o jogo, e é bico pra cima, é bico pro lado, é o que tinha que fazer. Eu respeito... Contra o Seattle? Não, tô falando... o jogo... Os jogos mais difíceis, eu tô falando, sim. Os jogos mais complicados. Não, mas é que ele falou, o primeiro jogo do Botafogo é o que eu gostei, mas foi o segundo, contra o Paris. Isso, perfeito. Desculpa, foi uma incorreção minha, perdão. O jogo mais difícil do Botafogo, ele conseguiu jogar. O jogo mais difícil do Flamengo foi aula de futebol. É isso. Foi aula de futebol. E entre esses todos, para mim, o Flamengo é o melhor. Passou. Ontem, o jogo foi nota 5,5. Tô bonzinho, hein? Tô bonzinho. Nota 5,5. Por que 5,5? Porque teve 5 bolas na trave, uma do Flamengo e 4 na trave do Los Angeles, certo? Então, para mim, foi o jogo 5,5. O jogador que o Zé Elias elogia já há algum tempo fez o gol. De novo, antes do segundo gol dele. O Wallace Ian. Wallace Ian fez um gol. Então, eu acho que desses todos, para mim, em termos de qualidade de jogo, em um jogo específico, o jogo mais forte... São as melhores, vai, Pascoal. Igual a escola de samba. Pega a melhor nota. A melhor nota é a do Flamengo, a segunda melhor nota é a do Fluminense, a terceira melhor nota é a do Botafogo e a quarta melhor nota é a do Palmeiras. Tá, pegando jogo por jogo, né? O jogo grande de cada um. Tá bom. O jogo grande de cada um. Você acha que o jogo do Fluminense com o Borussia é melhor do que o do PSG do Botafogo com o PSG? Acho. Tá. Porque o compromisso... Eu também acho que o Borussia dominou o Fluminense, dominou o Borussia. O Botafogo não dominou o PSG, mas ganhou. Eu acho que é mais difícil também. O Borussia levou 90 minutos para entender o que estava acontecendo e não conseguiu compreender. Sim. Entendi. O Botafogo pegou um adversário que teve chance de fazer gol. Fez 1-0 e teve, o Paris teve chance. O jogo do Flamengo, o Flamengo deu aula de futebol no Chelsea. Uhum. Deu aula de futebol. E o Palmeiras foi melhor do que o time do Porto. Foi bem recebido. Você viu como eles foram bem recebidos? Não. A torcida foi no aeroporto. Para avacalhar, para xingar, para protestar. Não é só aqui que tem isso, não. A torcida foi lá reclamar também com a chegada do Porto. Um torcedor falou, esta miséria de futebol que vocês jogaram. Quer dizer, jogaram coisa nenhuma. Né? Então, tá certo. O torcedor tem razão de reclamar. Mas na minha régua de avaliação é essa. Já a gente vai falar do Flamengo especificamente, mas quero ouvir o Zinho. Primeiro. Quero te ouvir, Zinho, ó. Opa, eu não escutei, o Zinho falou, não entendi. Pra completar, o Benfica chega primeiro. Assim, o pessoal do Porto, é isso aí. Ganhou do Bayern. Que tinha o Bayern de Munique. É isso, O Bayern de Munique termina primeiro, né? É porque a gente fala que tem... Como é que a torcida do Porto fica?
A gente fala que tem Grenal todo dia, tem Porto e Benfica todo dia também. Todos os dias. Porto e Benfica tem todo dia. Todo dia tem jogo lá. Sim. Mas assim, eu assim, bem rápido, a minha opinião, quem terminou em primeiro na fase de grupos, parabéns a todos os brasileiros. Parabéns a todos os brasileiros, espetacular, muito bom para o nosso futebol, eu estou feliz da vida, até para a gente debater, é bom ter todos os brasileiros aí. Então, parabéns, sensacional, espetacular. Agora, quem terminou em primeiro nos seus grupos foi o Flamengo e o Palmeiras, né? Terminaram em primeiro nos seus grupos. O Palmeiras fez um jogo muito ruim contra o Inter Miami. Para mim, até o pior jogo dos brasileiros nessa primeira fase de grupo. Mas os outros 2 jogos eu gostei do jogo do Palmeiras. Foi superior ao Hilal e foi superior ao Porto, né? Foi bem superior. Então, assim, pensando dessa forma, eu vejo o Flamengo com a melhor performance de resultado e jogo, né? E o Palmeiras depois. O Palmeiras está invicto também, igual ao Flamengo. O Fluminense também está, né? O Fluminense também está invicto. Assim, o Botafogo é aquela coisa... O resultado foi espetacular, porque era o grupo mais complicado e era o que eu não acreditava tanto, né? Não que eu não estava torcendo para o Botafogo, queria que o Botafogo classificasse, mas eu achava que seria o único brasileiro que poderia ficar fora. Era uma análise olhando o grupo. Então, com o resultado é espetacular do Botafogo, mas o futebol jogado, mesmo quando ele ganha do Paris Saint-Germain, que foi um feito extraordinário, maravilhoso, tá de parabéns, mas ele não foi superior ao Paris Saint-Germain. Ele não foi superior ao Atlético de Madrid. E ele não foi superior ao Seattle. O jogo foi complicadíssimo contra o Seattle. Foi muito difícil. Foi 2-1 ali na conta do chá. Então, classificado, parabéns, espetacular, maravilhoso. Mas não produziu um futebol brilhante, maravilhoso. Eu não coloco o Botafogo na frente do Palmeiras nessa análise de quem foi melhor. Eu só analisei os jogos mais difíceis, mais complicados de cada grupo. O comportamento de cada um. O Zinho fez uma avaliação geral e na avaliação absurda. Eu só quero dizer para você que nessa avaliação geral eu concordo com o Zinho. Boa. Ó, chaveamento na tela para a gente ver para a gente conferir quais os confrontos já confirmados para a sequência. Rapaz do céu. Ali em cima a gente já sabia, Palmeiras e Fogão, Benfica e Chelsea, Fluminense e Inter de Milão confirmadíssimo, PSG e Inter Miami a gente já sabia, Flamengo e Bahia a gente já sabia, ontem Monterrey, que amassou, e o Borussia Dortmund, e aí a gente vai definir agora nesses últimos dias, provavelmente teremos Real Madrid, City, que jogaço, e Juventus, e Red Bull, Salzburg. Bom, belos confrontos, né, Fernandão? Muito legais mesmo, falta decidir aí se vão jogar mesmo City e Real. Porém, agora a gente esperar, esperar ter uma ideia bem clara do que as equipes brasileiras podem oferecer com relação aos seus adversários. O Flamengo tem um Everest para escalar, a gente sabe disso, sabe do poder do Flamengo também, tanto ofensivo quanto defensivo, mas eu estou falando com o Flavinho já há alguns dias que eu vou querer muito ver como a defesa do Flamengo, a melhor defesa do ano de 2025 no futebol brasileiro, vai se comportar contra um atacante forte fisicamente, que é o Harry Kane, um cara que gosta muito do corpo a corpo, tem até certa boa velocidade pro tamanho que tem. Enfim, Olise, que é um cara que tem sido, com relação aos números, o melhor jogador dessa Copa do Mundo de Clubes. É aquele pontinha direito que joga com a perna esquerda ali, que faz aquela baguncinha pelo lado. A gente tem o Alexandre, que faz muito bem essa marcação. Com relação a Palmeiras e Botafogo, são equipes que se conhecem muito bem. Vamos ver se o Botafogo vai ser o Botafogo do Paris Saint-Germain ou o Botafogo do Atlético de Madrid, que também são equipes totalmente discrepantes com relação a marcação, desempenho físico e tático. A gente espera que o Botafogo esteja no seu melhor dia, seja o Botafogo do Paris Saint-Germain. E o Fluminense, como vocês falaram muito bem, e o Renato é um cara bem inteligente, o Fluminense tem que desempenhar o seu melhor, independentemente de qual seja o adversário, e aí o resultado a gente vai ver depois. Muito bem, agora o Flamengo, eu vou te contar uma coisa, hein? Vai ter que passar lá na Cigana Sarajane. Flamengo pega a Bahia, se passar tem PSG, se passar tem o Ayrton Senna na chuva, se passar tem o Patriots com Tom Brady jogando, se passar tem o Chicago Bulls do Michael Jordan. Seleção brasileira e se passar tem o
Seleção brasileira de 70, Jairzinho Muito bom. deitando e rolando. Muito bom, Se GV. passar, pega o Lakers do LeBron e do Kobe. E se passar, tem que ser mais legal do que o Mickey e que a Minnie aqui em Orlando. Meu irmão, cega ele de vovó, meu irmão. Ave Maria. Ô, GV. Vou fazer o seguinte, então. Fala, Bigode. Só para complementar em relação a esses confrontos, eu acho que a gente só vai ter uma mudança, porque hoje Juventus e Manchester City se enfrentam, e se o City ganhar, o City vai se classificar em primeiro. E aí o City vai lá pro lado do Fluminense, Botafogo e Palmeiras, e a Juventus vem para esse lado aqui, para enfrentar provavelmente o Real Madrid. Então, a vida do Flamengo, se o Flamengo chegar à final, assim, vamos ser otimistas, se o Flamengo for campeão do mundo, é o maior título da história do futebol, porque eu nunca vi uma dificuldade como essa. O que ele tá rindo e dando gargalhadinha? Eu não entendi rindo, também. Não tem clubismo aqui, mas... Não, vai que acontece, né? Vai. Não, mas o Botafogo, o Fluminense e o Palmeiras também podem. Não, mas aí é outro caminho. É outro caminho, o caminho mais tranquilo. Tá Pô, certo, ninguém vai tá pegar. Pô, esse caminho do Flamengo aí estão os últimos campeões de Champions, acho que de 2021 pra cá. Todos. É bom ponto. Não dá tem pra como. comparar um lado com o outro. Não dá pra comparar um lado com o outro. Não dá pra comparar. Pô, o Flamengo, o negócio de passar em primeiro também nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver passar de primeiro antecipado. Vacilo danado, Ninguém pô. passou em primeiro antecipado. Pois é, Flamengo. só o Flamengo, cara. A gente tem um super confronto final de semana. Pronto, vira uma chave. Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, e a gente tem uma arte aqui. Bota aquela pra mim, maneirinho, por favor. O retrospecto dos dois times pro Fernandão e pro Flávio Amêndola falarem. Últimos 10 jogos, 4 vitórias do Fogão, 3 empates e 3 vitórias do Palmeiras. Rapaz do céu. Bigode! Equilibrado, hein, Bigode? GV, eu acho que isso já demonstra como vai ser o jogo de sábado, né? Eu acho que esses dois times vêm sendo protagonistas aqui no futebol brasileiro nesses últimos anos. Nesses todos os confrontos aí, nesses 10 confrontos, a gente tem jogos de Libertadores que foram decisivos, jogos de Campeonato Brasileiro que foram decisivos. Então agora a gente vai ter uma outra etapa desse confronto que, para mim, vai ser o maior duelo entre essas duas equipes na história. Eu acho que uma oitava de final de uma Copa do Mundo de clubes, quando você tem uma grande possibilidade de avançar para umas quartas de final, quando muita gente não imaginava que isso fosse possível acontecer, sem contar a questão financeira. É um jogo que quem ganhar leva 70 milhões para casa. Então é importantíssimo para as duas equipes, mas eu acho que a gente vai ter um equilíbrio muito grande. Ontem eu falava que, na minha avaliação, acho que o Botafogo é um pouquinho favorito. Se fosse colocar ali a probabilidade, hoje eu colocaria 55-45 a favor do Botafogo. Mas a gente sabe que quando a bola rola, aí muda tudo, né? Mas eu acredito que o Botafogo tenha mais chances de sair vencedor desse duelo de sábado. Fernandão, 30 segundinhos aí. Esse equilíbrio é bom porque traz mais ingredientes pro jogo, né, Fernandão? Sempre bom, GV. E é bom a gente lembrar que o confronto que aconteceu nesse ano, que aconteceu lá no Allianz Parque, o Botafogo jogou muito bem contra o Palmeiras. Foi, na minha opinião, um dos melhores jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então é bom a gente conseguir relembrar, ter isso na cabeça para poder levar para esse jogo que o Flavinho foi muito bem falando, que é determinante para as equipes passarem para a próxima fase e botar um cascalho no bolso, né, GV? É sempre bom. A Flu já meteu mais de 150 milhões no bolso também, coisa linda, ainda tem muito campeonato pela frente, se Deus quiser. E o seguinte, amanhã é um programa especial para vocês, porque a gente tem 2 jogaços no final de semana, Botafogo e Palmeiras, Flamengo e Bayern de Munique. Então a gente vai fazer um super mano a mano aqui, porque eu sei que vocês adoram o mano a mano, pra gente trazer quem leva mais vantagem, quem não leva, as peças que a gente tem. A gente vai sofrer aqui pra falar o nome de todo mundo do Bayern de Munique, que o Fera vai estudar a noite toda, chegar aqui, vai falar errado no meu ouvido, Bigode vai salvar a gente, vocês do YouTube vão salvar a gente, Fernandão, que jogou na Alemanha, vai salvar a gente, então obrigado. Bom, primeiro refutando aqui o Zinho e o Pascoal. Cara, o Botafogo enfrentou o Atlético de Madrid e enfrentou o PSG. Contra o PSG, o jogo perfeito. Jogo perfeito. Para você ganhar do PSG, que é a nota 9.8, sem tirar 10. E a gente fez isso. E não só isso, não só ganhamos do PSG. Nós não permitimos que eles jogassem. Não teve grande chance clara do PSG durante o jogo. Teve uma bola desviada que o John tirou de peito. Um chute que o John fez uma ponte, ele nem era uma bola difícil. E só.
não teve mais chance real do PSG. Enquanto o Botafogo teve menos finalizações ao gol, mas chutes no gol mesmo, que acertaram o gol, mais que o PSG no jogo todo. Então, nós tivemos mais chances claras de gol, nós ganhamos o jogo do melhor time do mundo. Enquanto o Flamengo pegou um time de Conference League, que é a terceira divisão da UEFA, tem a UEFA Europa League acima, que é a nossa Sul-Americana aqui, e tem a Champions League acima, que é a nossa Libertadores, né? O Chelsea da Conference League, realmente, foi amassado pelo Flamengo. Só que é o Chelsea da Conference League, gente. Você não pode comparar um time nota 6,5, 7 com o PSG 9,8. Não pode comparar. O Flamengo tinha sim que ganhar do PSG, do Chelsea, preferência impondo o seu futebol. Agora vai jogar igual como jogou contra o Chelsea, contra o PSG, para ver o vareio que você vai tomar. Ver o vareio que você vai tomar. É brincadeira. E com relação ao grupo que o Zinho citou aí, gente, o grupo do Palmeiras tinha o Al-Ahly do Egito, o Inter Miami, que é amigos do Messi, né, no churrasco de final de ano, e o Porto horroroso, que foi a baba do grupo. Tomou pau de todo mundo. Que no próprio portuguesão da massa aí fez vergonha. Cara, o Palmeiras suou. O Palmeiras por muito pouco, quando tava 2-0 pro Inter Miami, e tava lá Al-Ahly do Egito e Porto, né, fazendo vários gols, foi um jogo cheio de gols. Se o Porto passa à frente do placar do Al-Ahly, ele passaria o Palmeiras na classificação e passaria naquele momento Porto e Inter Miami. Então o Palmeiras perigou com a desclassificação. O Botafogo em nenhum momento perigou com a desclassificação. No último jogo perdeu sim para o Atlético de Madrid, que é muito mais forte que Porto, Chelsea, Borussia Dortmund, etc, né? Mas perdeu podendo perder. Era tipo um jogo que você vai, um jogo de ida e volta, de mata-mata, você ganha a ida por 3-0 e segura o jogo na volta. Posso perder por 2-0, por 1-0, vou segurar aqui, não vou me arriscar não. E perco de pouco e me classifico. Você administrou o resultado. Jogou com o regulamento embaixo do braço. Foi isso que o Fogão fez. Não perdemos porque, nossa, queríamos ganhar o jogo a todo custo e perdemos. Não, administramos o resultado. E por isso perdemos. Porque podia perder, né? Não tem como comparar, cara. Não tem como comparar. Aí o PSG nem se compara a Porto, a Chelsea e Borussia. Se a gente pegar, eu toparia, assinaria agora aqui, toparia na hora, se me propusesse trocar o meu grupo com 2 europeus, sendo Atlético de Madrid e PSG, por um grupo com 3 europeus, sendo eles Borussia Dortmund, Chelsea e Porto. O Botafogo seria líder nesse grupo. Se fizessem um grupo com um europeu de cada grupo do Palmeiras, Flamengo e Fluminense, jogassem pro nosso, e fizesse lá Botafogo como único não europeu, enfrentando Porto, Chelsea e Borussia, eu assinava na hora. O Botafogo passaria em primeiro. Se fosse uma classificação com uma vaga só, em vez de 2, eu assinava. O Botafogo passaria e ficaria de fora Porto, Chelsea e Borussia. Pelo amor de Deus, essa mídia é muito canalha, cara. Mas mais canalha que isso é a mídia que quer inventar você, quer te iludir dizendo que se o Flamengo ganhar esse título vai ser a maior campanha da história. Porque o Botafogo pode ter uma campanha tão difícil quanto, ou até mais difícil, e vou provar pra você agora. Vou te provar agora isso. A outra canalice é essa. Como disse o Amêndola aí, a mídia toda reforçando isso, que o chaveamento do Flamengo é sim, do mata-mata, é o mais difícil de todos os sul-americanos. De todos os sul-americanos aí é mais difícil. Quer dizer, todos os brasileiros, né? Sul-americanos só tem um brasileiro. River e Boca foram embora. Todos os brasileiros é a chave mais difícil. Já pode ter Real Madrid e Manchester City ainda, né? Com certeza vai ser o mais difícil chaveamento de mata-mata. Agora, dito isso, o Flamengo, vamos fazer as contas? 2 cenários. Um cenário com o Flamengo chegando na final e outro com o Botafogo chegando na final, tá? Para que a gente tenha na final contra um dos dois, um outro europeu. Digamos que o Botafogo vai enfrentar um europeu na final e o Flamengo no outro cenário também enfrentaria um europeu na final. Flamengo primeiro, né, enfrentou o Chelsea na fase de grupos. Aí, oitavas, Bayern. Quartas, PSG. Semifinal, vamos botar aí um Real Madrid ou Manchester City. E na final pegaria, sei lá, Juventus, tá? 5 europeus, tá? 5 europeus de 7 jogos na Copa do Mundo. Que são 7 jogos, 3 fases de grupos, mais 4 de mata-mata. 7 jogos total, 5 europeus enfrentados. Beleza. Botafogo, com os mesmos 7 jogos, desde o início. Segunda rodada, PSG. Terceira, Atlético de Madrid. Mata-mata, nas quartas, pegaria ali, possivelmente o Chelsea.
E na semi, digamos, pode ser um Juventus, pode ser Inter de Milão, tá? E na final, digamos que a gente pegue aí um Bayern ou Real Madrid, que seja. 5 também, olha só que coincidência. 5 europeus também. Mas que coisa. Como é que pode o Botafogo também ter pegar 5 europeus até chegar ao título da Copa do Mundo? Não é do Flamengo, que era o mais difícil de todos, porque eles estão ignorando a fase de grupos. A fase de grupos, ela existe e tem que ser lembrada. Você não pode ignorar a fase de grupos. Porque se não fosse isso, o Atlético de Madrid não teria ido embora. Rodou o Atlético de Madrid, rodou o Boca, rodou o River, rodou o Porto. E aí? Como é que faz? Não existiu fase de grupos? Lógico que existe. E com um porém, um comparativo aí que deixa o Botafogo acima. A campanha do Botafogo, se for essa aí que eu citei, estaria acima de uma possível campanha do Flamengo até a final. Até o título. Por quê? O Flamengo não teve outros 2 jogos difíceis. Foi LFC da Major League Soccer. Podemos comparar com o Seattle Sounders do Botafogo. Elas por elas, corta. Ok, corta. Agora, o outro jogo que a gente está ignorando aqui de cada um dos times, que são 7 jogos, citamos 6, 5 europeus para cada lado, um da Major League Soccer para cada lado, e o Flamengo tem o Esperance da Tunísia. O Esperance da Tunísia, na fase de grupos. O Botafogo, a gente não citou aqui o Palmeiras nas oitavas. Ou seja, quem é mais forte? Esperance da Tunísia ou o Palmeiras? Que é o mais vitorioso brasileiro dos últimos 6 anos aí. Sem sombra de dúvida é o Palmeiras. Nenhuma dúvida disso. Gente, o Botafogo terá enfrentado 5 europeus. Flamengo também 5 europeus. Só que a gente tem um plus, que é o Palmeiras. Que é um dos maiores sul-americanos da história, da atualidade. É o mais vitorioso dos últimos 5, 6 anos. Então a campanha do Botafogo seria mais difícil do que a campanha do Flamengo. Isso a mídia não vai te mostrar nunca. Ela vai ignorar a fase de grupos para parecer que o Flamengo pegou mais europeus, né, e foi campeão com uma melhor campanha. Só que não se faz Copa do Mundo sem fase de grupos. Então não caia nessa. A mídia está mentindo para você. Ela quer te enganar. Tá? O Fogão, se chegar à final e for campeão, ele sim terá o título com a campanha mais difícil de todas as possibilidades que a gente pode imaginar aí. Do primeiro jogo até o último, só na estreia a gente pegou um time inferior. Só na estreia, que seria o Seattle Sounders. Segundo jogo, PSG, mais forte. Atlético de Madrid, mais forte. Palmeiras, elas por elas, meio a meio. Chelsea, a folha salarial muito maior, só que o Botafogo tem condições de ganhar, assim como o Flamengo ganhou do Chelsea. Tem condições de ganhar na bola tem condições de ganhar, mas no papel, os jogadores que tem, a folha salarial que tem, o investimento que fez, o Chelsea tem muito mais dinheiro e muito mais poder de fogo que nós. E aí nas semifinais, vamos dizer aí um Juventus, uma Inter de Milão, vice-campeã europeia, também mais forte. E na final, vamos botar aí um Real Madrid, um Bayern de Munique, um Manchester City, também acima. Então a campanha do Botafogo só teria um jogo, que é a estreia, um pouco mais tranquila. De resto, só pedreiro o tempo todo. Então não caia nessa. Não cai no papinho da mídia. Ela quer te enganar. O Flamengo-centrismo quer, de novo, botar o Flamengo como o time mais foda do universo. Não é o caso, tá? Eles estão agora descobrindo que o Mundial de Clubes tem que enfrentar time forte. Tem que pegar o europeu forte. Porque eles jogaram uma Taça Guanabara na fase de grupos, achando que era a Copa do Mundo. Acordaram agora. O Botafogo já acordou para a Copa do Mundo desde janeiro, quando saiu o sorteio. A gente sabe que a Copa do Mundo é pedreira desde o início. Eles estão agora acordando. Ai, meu Deus, que injusto a gente pegar o europeu forte. Jura que é injusto? Acordou agora pra vida? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal do Tio do Fogão, tá? Estamos encerrando o vídeo. Não esquece de, ó, aqui em cima tem Live Pix, tem o Pix do canal ali em cima, tá? Você pode virar membro e etc. Vamos pra cima. Fogão, se Deus quiser, vai ganhar do Palmeiras. E aí é rumo à final. E na final é loucura, tá bom? Fico por aqui, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.